Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Paranapanema. Essa é a 11ª nossa reunião de 2019. Tá? Então, inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom, Paulo Diniz e Rafael Barros. Bom dia. Obrigado. Acima, São Paulo. Bom dia, Joaquim. Está dando para ouvir? Dá para ouvir bem. Eu aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tenho aqui companhia de mais 3 colegas que eu queria para se apresentar. Olá, bom dia, Renata. Ariane. Olá, bom dia, Ricardo Mangabeira. Ok, muito obrigado. Águas do Paraná. O microfone está desativado, Águas do Paraná, tem que ativar. Bom dia. Águas Paraná, Samex. Ok, Sanek. Deu para ouvir. Você está me ouvindo bem? Dê só o sinal se está ouvindo bem. Ok. Obrigado. Bom, nós temos também o DAE CBH ALPA, eu não sei o que significa direito. ALPA. DAE? Bom, eu passo para os outros, depois a gente vê. CBH Paranapanema. CBH Paranapanema. Bom dia, secretário de Paranapanema, diretor do DAE, Peixe Paranapanema. Bom dia, Vandir, vice-presidente do CBH Paranapanema. Bom dia, Emílio Franco. Ok, obrigado. Vamos lá. Vou botar pela ordem que eu estou vendo aqui. Tem Rio Paraná Energia. Rio Paraná Energia. Rio Paranapanema, desculpe. Rio Paranapanema Energia. Bom dia, Joaquim. Maurílio da Rio Paranapanema Energia, aqui CTG. Está aqui com o pessoal aqui do Meio Ambiente e Patrimônio e mais o pessoal do regulatório. Ok, obrigado. Nós temos também Votorantim Energia. Bom dia a todos, Cristiano. Ok, obrigado. CTG, tem uma outra CTG. Isso, o pessoal daqui de São Paulo, é a Rio Paranapanema também. A Tâmera aqui, a gente está com a área de meio ambiente, né, regulatório, operações e comunicação. Ok. Tem Gandhi. Gandhi, se você pudesse identificar. Bom dia. Gandhi Sanepar, presidente do Comitê do Norte Pioneiro, Paraná. Ok, obrigado, Gandhi. Nós temos também Priscila. Bom dia a todos. Eu sou vice-presidente do Alto Paranapanema e represento os usuários de irrigação. O que está comigo aqui é o Luiz Fernando, que é o vice-presidente da CIP. Bom dia. Ok. Carlos, se você pudesse identificar agora, Carlos. Bom dia. Carlos Alves, CBH Norte Pioneiro, Paraná, vice-presidente. Ok. Bom, tem alguém que está em vídeo que eu não identifiquei, que é o Pontal do Paranapanema. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Aqui é do Pontal do Paranapanema, secretário executivo Sandro. César. Álvaro. Ok. Tem mais alguém que eu não identifiquei? Não. Então vamos passar para as pessoas que estão aqui na sala. Começando pela Ana. Bom dia. Bom dia, meu nome é Grace.
Trabalho na Superintendência de Apoio ao SINGRE. Marlen Leão, Ministério de Minas e Energia. Luiz Ferreira, Agência Nacional de Energia Elétrica. Joaquim Gondim, Ana. Rodrigo, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, Ana. Leline, Ana. Bom, vai se incorporar na sequência o Semadem, que teve problema de conexão, mas estão resolvendo, mas ele vai se incorporar. Vou só relembrar, nós estávamos fazendo essas reuniões com frequência quinzenal, primeiro mensal, depois quinzenal, e passamos a fazer semanal na sequência da última reunião, onde foram mostrados cenários que nos preocuparam, né? Então, em função disso, eu vou iniciar de uma maneira diferente. Eu vou fazer uma pequena apresentação de contextualização e depois a gente inicia nossa reunião propriamente dita, porque se incorporaram nessa reunião de hoje algumas pessoas que não vinham participando do processo, e é importante que houvesse por parte deles um nivelamento com relação a essas reuniões que aqui nós fazemos, né? Então, eu vou fazer uma rápida apresentação de contextualização e depois nós iniciamos a própria reunião em si, tá? Bom, então vamos passar essa apresentação. Esse é o esquema geral da bacia do Rio Paranapanema, né? E vamos começar. Bom, então eu sempre começo com esse slide, que ele é muito importante para contextualizar que as soluções que nós tivermos que dar, elas vão ter que ter a integração da bacia como um todo e a visão da bacia como um todo, né? Às vezes nós recebemos aqui na agência várias solicitações de prefeituras e mesmo de governo de estados, mas com uma visão de um aproveitamento específico, né? E a agência, ela tem como essa missão, tá certo, dar essa integração na unidade territorial bacia hidrográfica, que é a nossa unidade de gestão de gerenciamento de recursos hídricos. Bom, uma segunda coisa que é fundamental é que nossa lei, a Lei 9433, ela coloca como um dos fundamentos dela a questão que os recursos hídricos devem sempre proporcionar os usos múltiplos da água. Então, a visão nossa é, com exceção em situações de escassez, onde o abastecimento humano e a dessedentação de animais é uma atividade prioritária, tá certo? Todos os demais usos são vistos pela agência com igual relevância, tá certo? Mesmo aqueles usos não consultivos, que não consomem água do reservatório, mas que também podem vir a ser utilizados nessas áreas. E, nesse contexto, a bacia do Rio Paranapanema é uma bacia importante e estratégica. Nela foram construídos vários reservatórios. Esses reservatórios se caracterizam por dois tipos. O primeiro tipo, que é esses triângulos, são os reservatórios que efetivamente conseguem guardar a água dos períodos chuvosos para o período seco e guardar a água dos anos chuvosos para os anos secos. Então, são considerados, reservatórios que nós chamamos de regularização. Então, os 4 principais reservatórios que têm essa função na bacia são, pela ordem, Jurumirim, Chavantes e Capivara, no próprio Rio Paranapanema, e Mauá, no Rio Tibagi. Então, esses 4 reservatórios que são possíveis de serem manejados e operados. E o que é que um reservatório ele normalmente se caracteriza? O setor elétrico ele tem uma condição de operação que é função do nível do reservatório para a alimentação das turbinas. Então, ele, a partir de um determinado ponto, ele para de gerar energia, tá certo? Então, esse ponto que para de gerar energia, eles consideram o zero do volume útil.
Então, o reservatório tem uma capacidade máxima, tá certo? O seu volume máximo, e um ponto onde para de gerar energia, que é considerado seu volume mínimo, tá certo? Isso não quer dizer que outros usos e outros usuários não possam utilizar o reservatório na sua totalidade. Mas para o setor elétrico tem essa característica que às vezes confunde um pouco quando a gente fala no zero do volume útil. As pessoas dão a entender que o reservatório está seco, vamos dizer assim, mas está indisponível para, no caso, a geração de energia elétrica. Uma outra complexidade que nós temos é que nós operamos um sistema hídrico que está vinculado a um sistema maior, que é esse sistema hidroelétrico nacional, que chama de sistema interligado. Isso faz com que nós tenhamos de ter um cuidado especial na bacia para ter que o reflexo da operação macro não cause impactos importantes na bacia, certo? Então, por isso que nós olhamos cada bacia com um olhar individualizado, certo? Então, para quê? Para minimizar os impactos de um sistema nacional que é visto num todo, onde ele, a qualquer momento, ele gera de um canto e gera no outro, mas a água que numa bacia que falta num reservatório, não tem outro reservatório que vá suprir. Então, nós temos que ter, então, essa visão local. E, para isso, é que nós fazemos, então, essas reuniões. Nós hoje fazemos reuniões em vários sistemas hídricos, como Paraíba do Sul, como São Francisco, como Tocantins, que são sistemas hídricos importantes para o setor elétrico, mas também que têm usos múltiplos que têm que ser devidamente compatibilizados. E a legislação agora da ANA, da criação da agência, colocou que a agência seria responsável pela definição e fiscalização de condições de operação de reservatórios, claro, de domínio da União, por agentes públicos, visando o quê? Garantir os usos múltiplos. Mas isso olhando o que nós chamamos de plano de recursos hídricos das respectivas bacias. Isso é importante porque ele condiciona, tá certo, a visão da agência a bacia ter seu planejamento também, tá certo? Uma coisa que é importante ser dita nesse momento é que esses reservatórios, eles foram construídos anteriormente à criação da agência. Então, eles não têm uma outorga de uso da água propriamente dita fornecida pela ANA. Eles têm um contrato de concessão do ente que anteriormente a agência regulava tanto a parte de energia quanto a parte da água. Então, é um contrato de concessão que define as regras que esses reservatórios estão submetidos no seu dia a dia, tá certo? Esses reservatórios, na sequência, eles vão ter que se submeter à outorga da ANA. Já existe, nesse momento, pedidos de outorga para esses reservatórios, os principais deles, e a agência, nesse momento, está se debruçando na sua análise dos pedidos. Então, nós entendemos que nos próximos meses nós vamos ter, então, reservatórios totalmente regulados pela agência no que diz a recursos hídricos. Bom, e o comitê de bacia, onde entra nisso? Essa é uma coisa importante, porque a lei de recursos hídricos também coloca entre as competências do comitê duas coisas fundamentais. A primeira é arbitrar em primeira instância os conflitos relacionados a recursos hídricos. O que é que significa isso? Vários comitês instituíram o que eles chamam de câmaras de mediação ou câmara de conflito, onde esses problemas que existem em relação aos usos múltiplos, setores usuários, eles são primeiramente abordados e analisados, tá certo? Nesse âmbito dos comitês, e posteriormente, se não há algum tipo de encaminhamento, é que sobe para outras instâncias. Mas a primeira instância de arbitragem é o comitê criar
essas câmaras de conflito ou câmaras de mediação, conforme os comitês se organizam. E também eu disse que nós olhamos os reservatórios dentro da ótica dos usos múltiplos, mas que vinculados ao que nós chamamos de plano de recursos hídricos. E cabe ao comitê aprovar os respectivos planos das bacias hidrográficas. Bom, um ponto importante que eu não falei é que, anteriormente, que ao agente, o agente proprietário do reservatório, ele é responsável por as licenças necessárias para seu funcionamento, ou seja, licença de operação, no caso, as licenças ambiental e outras licenças que vierem ser necessárias para o funcionamento e operação do reservatório. E dentro dessas licenças existe uma que é fundamental, que são as que fixam as vazões mínimas que os reservatórios devem liberar. Normalmente, os órgãos ambientais fixam algum tipo de vazão mínima que tem que liberar o tempo todo. Às vezes, como é o caso aí do Paranapanema para alguns reservatórios, como o caso de Jurumirim, é fixado pela ANEEL também uma vazão mínima, tá certo? E que essas vazões elas têm que ser compatibilizadas com a existência de água e condições adequadas da sua liberação. Bom, todos se lembram que em fevereiro nós estávamos com os níveis muito baixos do reservatório. A Agência Nacional, analisando aquele quadro, começou a fazer, então, reuniões da Sala de Crise do Paranapanema. A primeira aconteceu em 1º de março de 2019, depois 15 de março, 26 de abril, 7 de junho, 12 de julho, 23 de agosto, 13 de setembro, 27 de setembro, 11 de outubro e, finalmente, a que aconteceu a semana passada, 1º de novembro. E qual era o quadro que nós estávamos? Só para lembrar, esse era o quadro que foi apresentado na primeira reunião. Da primeira reunião. O que é esse quadro? Esse quadro Então, esse quadro aí, ele mostra que nós estávamos em 1º de março de 2019 com o volume de 14,47% no reservatório de Jurumirim. E, se nada fosse feito, mesmo soltando a vazão mínima que naquele momento era registrada como vazão a ser praticada pelos contratos de concessão, que era de 147, os reservatórios no dia 20 a 24 de agosto secariam totalmente. E o que foi feito a partir daí? Foram feitas reuniões, foram feitas e foram dadas condições para inicialmente reduzir para 100 metros cúbicos segundo, depois para 60 metros cúbicos segundo, de tal maneira que os reservatórios não secaram em agosto, conforme aconteceria se essas reduções não fizessem. E, atualmente, nós estamos com reservatório na faixa de 16% Jurumirim, 20% Chavantes, 15% Mauá, Capivara 17%. Também em função da gravidade e da perspectiva de termos esgotamentos dos reservatórios para níveis abaixo de 20% e chegando a 10%, como eram previstos, a Agência Nacional ela encaminhou correspondência à ONS no sentido que fosse realizado estudos para a preservação dos estoques d'água desse reservatório. E é sobre isso que nós vamos tratar na reunião de hoje, dessa decisão que a agência tomou de solicitar ao ONS um reexame da questão e uma reavaliação no sentido de preservar os níveis desses reservatórios. Vou dar um exemplo, o reservatório de Jurumirim, tá certo? Ele hoje está com algo como 16,62% dessa sua capacidade de geração de energia, né, para geração de energia, que é chamado volume útil, e 62% da capacidade
quando nós olhamos em relação ao volume total do reservatório. O que é que significa isso? Ele ainda estaria, é possível de ser rebaixado 1,58 m, em que ele está acima dessa cota mínima. Se hoje nós estamos com um problema na atual cota, vários setores, principalmente o setor de turismo, da navegação, que enfrenta problemas, se o reservatório baixasse ainda mais, 1,58 m, como isso ficaria, né? Então, nós analisamos a situação e por isso que essa reunião hoje vai ser fundamental para a estabilização do reservatório e até mesmo o início do preenchimento do mesmo. Então, esse é o gráfico do histórico, tá certo? Nós estamos ainda 16%, o mínimo que foi atingido nesse ano foi de 12%, tá certo? Então, estamos um pouco em cima do mínimo que já foi atingido esse ano, que foi aquele que no começo do ano, tá? Mas não vamos esperar para bater recordes, né? O do gráfico mostra a mesma evolução sobre outra ótica, que é a ótica do nível do reservatório comparado com sua capacidade total. Então, com relação à capacidade total do reservatório, que é o volume que o reservatório pode acumular, nós estamos hoje com 62% do reservatório, certo? Bom, então essa é a nossa apresentação inicial. Eu vou passar a palavra para, primeiro, o órgão gestor de São Paulo para comentar, tá certo? Para o CIMA, depois eu passo para o Águas do Paraná e, na sequência, para o comitê. E depois a gente começa, propriamente dita, a nossa reunião. Então, eu gostaria, então, que o CIMA de São Paulo pudesse comentar e colocar suas visões sobre o que eu apresentei. Bom dia, Joaquim. Agradeço aí a apresentação. A situação é realmente preocupante, mas estamos ainda no começo de novembro. Espero que o próximo período chuvoso seja gratificante, mas eu acho prudente não ficar esperando muito, né? 16% de armazenamento do volume útil é preocupante. Eu acho que está na hora de começar a reduzir as vazões novamente e aguardar a recuperação gradual do reservatório. É isso, Joaquim. Ok, obrigado. Eu passo a Águas do Paraná para seus comentários nesse momento. Na realidade, Joaquim, a gente também tem uma preocupação muito grande no sentido de que estamos alcançando aí um nível mais baixo, a nível histórico do que tem registrado, e a princípio a gente acha que, por mais que tenhamos lá mais um volume a ser explorado e depressionado, como vai iniciar e já tem alguma previsão de volta das chuvas, que a gente pudesse pegar e analisar muito bem para poder começar a recuperar esses reservatórios. Ok, é isso que vamos tratar na reunião de hoje, que é primeiro estabilizá-lo e depois volta a ter níveis adequados para essa época do ano. Comitê agora. Comitê, se vocês pudessem comentar nessa fase da reunião. Bom dia a todos e a todas, sou Denis, tenho acompanhado todas as reuniões, por intermédio da Soraya, Emílio Prandi e que eu vejo na internet. A nossa preocupação realmente é o nível. Então, somos a favor, conforme o Dr. Inácio colocou aqui, de segurar um pouco essa defluência para não chegarmos ao nível de zerar praticamente o reservatório. Sabemos que os outros múltiplos, é o que está me interessando, a cota zero, né, do reservatório, para de gerar energia, mas nós temos cidades que dependem disso. Temos cidade que está providenciando, a ANA já autorizou buscar essa água a 1,5 km para dentro do reservatório, são 14 mil habitantes, e temos outras situações lá que estão trabalhando próximo ali, junto ao Córrego do Carrapato, Córrego do Boi Branco. Nós temos situação difícil, que são cidades que se abastecem naquela área, e o DAE está com
2, 3 equipes, e vamos aumentar essas equipes. Nós estamos correndo o trecho lá, levantando tudo que temos de outorga, como é que estão, se elas estão de acordo com aquilo que foi autorizado, e temos recebido muitas reclamações de agricultores, inclusive algumas cidades e outros usos, como turismo, pesca. Isso vem diariamente, fotografias ao longo do Paranapanema, então estamos muito preocupados com isso. Como órgão gestor, o DAE está entrando na área com as suas equipes e tentando disciplinar. Alguns casos encontramos que o pessoal não deixa passar a vazão mínima necessária por lei, então nós estamos muito preocupados com a situação, tentando sensibilizar o pessoal da área, e para isso nós estamos fazendo uma convocação informal de um grupo para acompanhamento local. Estamos convidando a própria secretaria nossa, que é a Sabesp, da EE, a CETESB, vamos convidar a fazer uma ligação, não deu tempo ainda, para as PIP, Fiesp, que está aqui do meu lado, representante do comitê, e alguns municípios, principalmente o Alto Paranapanema e o Médio Paranapanema, todo o Paranapanema, os 3 vertentes, estão com problemas. Então, nós vamos discutir, paralelamente a essa reunião de questão de geração de energia, operação de reservatórios, para amenizar o que for possível dentro da nossa ação, a situação, não só a questão do reservatório, mas a questão dos usuários. Tá? Nós temos aí a situação de agricultor reclamando que não tem água para o gado, outros parando a sua irrigação. Nós temos captações municipais aí no risco. Se a situação continuar, o risco é grande de desabastecimento. Então, é isso que nós estamos fazendo e, paralelamente, vamos ouvir, e seria muito bom uma diminuição dessa vazão a jusante do Jurumirim. Ok. Então, todos nós estamos alinhados nessa mesma tentativa de melhorar as condições locais, sem perder de vista os aspectos mais amplos. Então, só para ter um número, tá certo? Isso vai ser colocado nas apresentações. Desde 1º de novembro, dia 2 de novembro, o reservatório está operando no seu nível mínimo permitido pelas licenças, quer dizer, que estavam em vigor, que era esse 147. Dentro dessa ação que está sendo feita, nós vamos apresentar para vocês já os resultados do que aconteceu nessa semana que passou, né? Quer dizer, de sexta-feira até hoje, que foi a obtenção de licenças por parte do operador do sistema para operar com vazões menores da ordem de 60 metros cúbicos por segundo. O que é que significa uma diferença entre 147 metros cúbicos por segundo e 60 metros cúbicos por segundo? Simplesmente, em um mês, o reservatório chega a perder 7%, 6,8%, 6,9% só com essa diferença de operar com 60 e operar com 147. Então, hoje, nós vamos ver aqui a possibilidade real e concreta de começarmos a operar a partir dos próximos dias com essa vazão de 60 metros cúbicos por segundo. Bom, dito essas palavras iniciais, vamos pedir então ao ONS que faça a sua apresentação. Desculpe, o CEMADEM. O CEMADEM já se incorporou e já conseguiu entrar na reunião. Então, vamos pedir então o CEMADEM que faça a avaliação das condições climáticas daquela região e que possa fazer essa apresentação agora. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, até agora a gente está sem som seu. Não sei se você quer testar o som. Está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ok, perfeito. Então vamos na próxima figura, por favor, Joaquim, que é a primeira de fato. A chuva da última semana, né? Coloquei todo o Brasil, só para ter um contexto. Então choveu muito no extremo sul do Brasil, muito pouco na região sudeste. A bacia do Paranapanema fica um pouco na transição. Houve algumas precipitações nos últimos dias, mais ou menos com volumes dentro da média, um pouco abaixo,
mas não foi das piores semanas. Mas se a gente considera um período mais longo, como na próxima figura, 30 dias, né? Aí fica muito claro a falta de chuva, especialmente aí na parte norte do Paraná. Bom, toda a bacia, de fato, com fortes anomalias negativas. Tínhamos comentado a vez passada que existia um certo atraso no início da estação chuvosa. Não sei se podemos falar atraso, mas pelo menos o início da estação chuvosa não foi todo volumosa que deveria ser. Há pelo menos um déficit de chuva neste momento, que seria já de estabelecimento da estação chuvosa. A transição ocorre final de outubro, início de novembro já deveria estar totalmente estabelecida, ainda não podemos dizer que esteja. Na próxima figura, o ano hidrológico, aí aparece bem o contorno da bacia, né? Toda a bacia tem anomalias negativas, considerando o período desde 1º de outubro até ontem. E a próxima figura é aquela de Barras, já conhecida, que mostra os últimos 2 anos. Dá para ver como nos últimos meses, né, 4, 5 meses mais também, a chuva foi sistematicamente abaixo da média. Setembro foi um mês ruim, outubro foi um mês muito ruim também. E vamos ver que outubro é um mês da transição, né? Choveu metade praticamente da MLT. E agora, em novembro, nos primeiros dias, nós já tivemos algumas precipitações, né? 22 milímetros, mas a MLT é alta, é 144 milímetros arredondado. Bom, como é que está a situação então? Que acho que é o mais importante. Na próxima figura, nós temos a imagem de satélite de hoje. Dá para ver o que seria uma frente fria aqui entre Minas Gerais, São Paulo, e tem alguma nebulosidade também na região do Paraná. Essa banda de nebulosidade, ela vai ficar relativamente larga. Ela vai pegar desde o norte da região sul até o sul da região sudeste, basicamente desde Paraná até sul de Minas, né? Então, com isso, a previsão para os próximos dias, que está na próxima figura, previsão para os próximos 7 dias, é de chuva mais abundante. Vejam que há uma faixa relativamente larga, né, com precipitação prevista, mais ao norte, portanto, do que estava chovendo estritamente no sul, da região sul, então essa chuva migra agora um pouco mais ao norte e abrange a bacia do Paranapanema. A gente vê na figura do lado que essa precipitação representa um valor um pouco acima da média histórica. Talvez a figura mais importante é a próxima, né, que é a previsão quantitativa. Primeiro, vejam que tem previsão de chover em toda a bacia. Em toda a bacia, isso é importante, chuvas mais generalizadas. O gráfico da direita nos dá os valores previstos para 10 dias, aí na casa de 90 milímetros. Esses valores estão acima da MLT. A MLT está representada aí pela linha azul. Então vejam, primeiro os 5 dias chove mais ou menos dentro da média, e a partir do 5º dia aproximadamente volta a se incrementar a chuva, e essa chuva então estaria acima da MLT. Mas devo ressaltar que provavelmente essa chuva possa estar superestimada pelo modelo, porque esses modelos têm um pouco de dificuldade de capturar a interação do solo com a atmosfera. E o solo está muito seco, né, por conta dos muitos meses com chuva abaixo da média. E isso pode fazer com que o modelo acredite que o solo está mais úmido do que na verdade está e produzir um pouco mais de chuva. Então, em resumo, eu acho que esse 90 arredondando pode estar superestimado. A precipitação pode ser não tão generosa quanto está indicando, mas de toda forma seria generalizada em toda a bacia e provavelmente um pouco acima da MLT. Então isso é próxima semana. E na outra figura, última da minha parte, está a tendência que nós chamamos para a segunda semana. Então na segunda semana, contada daqui para frente, a previsão de chover mais ao norte ainda, né? E para Minas, Bahia, inclusive, bacia do Tocantins, muito mais ao norte,
Com isso, a maior parte da região sul teria pouca precipitação. De novo, a bacia do Paranapanema fica na transição, mas vejam que os valores previstos já são bem mais baixos do que para os próximos 7 dias, aí com valor que poderiam estar, eu diria, de normal para um pouco abaixo do normal. Então, em resumo, 2 semanas contadas daqui para frente, temos uma semana boa, com chuva provavelmente acima da média, um pouco acima da média, e uma segunda semana não tão boa, né, com chuva mais irregular, provavelmente mais na parte norte da bacia, e tendência a chover um pouco mais para baixo da média. Mais para frente é difícil dizer, né? Como alguém comentou, a estação chuvosa está só iniciando. Acho que essa situação inicia a estação chuvosa para valer, mas aí é muito difícil saber como será a qualidade da estação chuvosa daqui para frente. Lembrando que este ano não será nem El Niño nem La Niña, que de alguma forma é uma boa notícia. Isso da minha parte. Se tiver perguntas, fico à disposição, Joaquim. Muito obrigado. Obrigado. É esclarecedora, quer dizer, há uma possibilidade real de termos alguma melhoria na próxima semana, né? Claro, ela tem que entender que uma coisa é a chuva, outra coisa é a transformação da chuva em vazão, em função do que você mesmo falou, que é o tipo que vai encontrar o solo com baixa umidade e tudo mais, que vai dificultar essa transformação. Mas as notícias começam a ter, pelo menos, um alento em relação às chuvas, né? Então, eu vou pedir, então, ao ONS que, a partir dessas considerações que foram apresentadas pelo CEMADEM, faça sua apresentação sobre a sua política de operação para as próximas semanas. Ok, obrigado, Joaquim. Bom dia a todos. Vamos dar aqui início à nossa apresentação para o dia de hoje. Então, próximo slide é a topologia. Então, o slide número 3, só para lembrar aquela questão que a gente sempre fala no início das reuniões de sala de crise, a capacidade, o volume útil desses reservatórios, 4 reservatórios de acumulação, que o Joaquim apresentou aí no início da reunião. Temos aí mais de 3.000 hectômetros cúbicos em Jurumirim, de capacidade de armazenamento para geração de energia e outros usos. Chavantes, 3.000 hectômetros cúbicos. Capivara, 5.700 e Mauá, 667 hectômetros cúbicos, dando um total de armazenamento de volume útil nos reservatórios de 12.598. Se a esse volume a gente somar os 15.884 de volume morto, né, aquilo que o Joaquim também mostrou ali que existe, daria um total máximo de armazenamento na bacia de 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide seria a situação atual, slide número 4. Então, nós estamos hoje, em termos de volume útil, né, com 512 hectômetros cúbicos, 16% do volume útil em Jurumirim. Estamos em Chavantes um pouquinho mais alto em termos de percentual, ou seja, 19% de armazenamento, ou 19% do volume útil, com 584 hectômetros cúbicos. Em Capivara, estamos com 1.000 hectômetros cúbicos, com 18% de armazenamento. E em Mauá, estamos com 91 hectômetros cúbicos, com 14% de armazenamento, dando um total aí, no fechamento do dia de ontem, de 2.193 hectômetros cúbicos, ou seja, os 4 reservatórios somados e proporcional ao tamanho de cada um, 17% de armazenamento de volume útil na bacia do Rio Paranapanema, que somado aí ao volume morto, dá um total de mais de 18.000 hectômetros cúbicos. Isso é o que tem disponível nesses 4 reservatórios na bacia do Rio Paranapanema. Próximo slide, slide número 5. A gente aqui está apresentando um slide novo, né, que a gente não costumava apresentar, e vai passar a apresentar agora nas reuniões de sala de crise, que é um slide que mostra o último ano, né, em termos hidrológicos. Aí eu escolhi 2 reservatórios, Jurumirim está nesse slide, e o próximo é Capivara. Então, esse slide Jurumirim
a gente mostra mês a mês o que aconteceu. Então, desde outubro do ano passado, que aconteceram sempre valores abaixo dos 100% da MLT, que seria somente no mês de junho desse ano é que tivemos 106% da MLT. Então, a gente vem com vazões muito baixas, né? Vem com um déficit de hidrológico bastante grande, acumulado, né? Mês a mês, nós temos valores muito baixos, sendo que a gente pode observar aí que janeiro desse ano e fevereiro desse ano foram valores absolutamente baixos, ou seja, Jurumirim teve 156 metros cúbicos por segundo, com 47% da média de longo termo, e no mês de março, 132 metros cúbicos por segundo, com 36% da média de longo termo, ou seja, são valores muito, muito baixos em termos médios. Depois, em abril melhorou um pouquinho, em março melhorou um pouquinho, aí depois começou a cair novamente, e depois, em junho, é que tivemos aí 219 metros cúbicos por segundo, com 106% da MLT. De lá para cá, não tivemos valores sempre inferiores à média de longo termo. Sendo que no último mês de outubro, ficamos com uma vazão em Jurumirim de 61 metros cúbicos por segundo, que dá 32% da média de longo termo. Ou seja, esses 61 praticamente são os 60 que a gente está tentando almejar aí, defluir de Jurumirim. Próximo slide. Capivara. A situação é bastante semelhante, sendo que, por ser uma bacia um pouco mais ajusante, o regime é um pouco menos assim, deficitário de água, mas de qualquer maneira a gente vê que no primeiro mês ali de outubro deu 123% da média de longo termo, e de lá para cá as vazões foram todas baixas, né? Aí tivemos um mês de março com 101% da MLT, da média de longo termo, 1.311 metros cúbicos por segundo, e depois em junho o mesmo fenômeno que aconteceu em Jurumirim aconteceu em Capivara, com 1.550 metros cúbicos por segundo, 139% da média de longo termo. Nos demais meses, todos a média foi abaixo, significativamente abaixo da média de longo termo, sendo que o pior mês desse último ano hidrológico foi o mês de outubro desse ano agora, ou seja, esse outubro que acabou de passar, onde tivemos 383 metros cúbicos por segundo, com 34% da média de longo termo. Também um valor bastante deficiente em termos hidrológicos. Próximo slide. Aí é um slide também novo que a gente apresenta as energias naturais afluentes na bacia do Rio Paranapanema. Então, nos últimos meses aí, esse slide ele começa em outubro também do ano passado e vai até novembro. Esse 14 aqui seria o novembro desse ano, tá? Então, em outubro do ano passado, a gente tinha 108% da média de longo termo e depois, em junho, tivemos ali 146,7% da média de longo termo. São os 2 meses que foram acima dos 100% da média de longo termo. Todos os demais meses foram abaixo da média de longo termo, sendo que os meses de outubro novembro e outubro, né? Novembro a gente só tem, na verdade, 7 dias verificados, então está muito cedo para a gente falar alguma coisa. A gente já viu aí que a perspectiva é de ter alguma chuva ao longo do mês de novembro, então certamente esses 30% da média de longo termo vão subir, devem subir para 40%, 50%, enfim, para algum valor um pouco maior. Mas, de qualquer maneira, outubro, a média foi 32,3% na bacia como um todo, que dá um valor muito, muito baixo. Próximo slide. Aí a gente começa a apresentar a operação das usinas hidrelétricas na bacia do Paranapanema neste ano de 2019. O primeiro deles seria Jurumirim, que iniciou o mês de janeiro com 17% de armazenamento, caiu ali em fevereiro para 12%, pouco mais de 12%. Aí, com a redução das efluências e a adoção dessa política a partir da instalação da sala de crise,
conseguiu-se recuperar o armazenamento de Jurumirim ao longo do ano, chegando a ficar com 44,39% de armazenamento em setembro, no começo aí de setembro até a primeira semana de setembro. Aí, a partir desse armazenamento de 44,39%, o sistema elétrico demandou geração de energia e, com isso, a gente precisou utilizar essa água que estava armazenada para a geração de energia, para despachar aqui no Sistema Interligado Nacional. Então, essa água, esse reservatório foi deplecionando, foi diminuindo o seu armazenamento, chegando a fechar o dia de ontem com 16,18% de armazenamento. E observem aí que as afluências, elas estão até inferiores aos 60 agora, já está em torno de 50 metros cúbicos por segundo, enquanto que as defluências estão mais elevadas, por uma questão até de que, a partir do início de novembro, voltou-se a praticar os 147 metros cúbicos por segundo, conforme está escrito lá no contrato de concessão de Jurumirim. Próximo slide é a usina de Chavante. A usina de Chavante iniciou o ano também com pouco mais de 17% de armazenamento, né, 17,62%. Caiu não para 12%, mas para 14,79%, mas de qualquer forma caiu o armazenamento. E aí, a partir da instalação da sala de crise, passou a se reduzir a defluência até o mês de setembro também, a mesma coisa, e aí recuperou o seu armazenamento, chegando a um valor até maior que Jurumirim, 47,80% de armazenamento. A partir daí, começou-se a ter uma demanda maior sobre a questão energética, e aí precisou gerar mais energia, até porque começam as eólicas a falhar no sistema, e tinha aquela questão lá que a gente já falou uma vez, e vai ser colocado aqui novamente, que era Itaipu tinha uma cota mínima de armazenamento no nível 219 metros, e a gente não podia deixar cair para baixo de 219, e a água que vem das bacias de cabeceira é que garantiam esse armazenamento mínimo em Itaipu. Então, ficou muito tempo com esse armazenamento mínimo de 219 e acabou agora conseguindo se flexibilizar esse armazenamento mínimo. Mas, de qualquer maneira, precisou se gerar e jogar mais água para Jusante. Chegando aí, então, agora, ao fechamento do dia de ontem, a 19,22%. Já está Chavantes abaixo de 20%, então. Próximo slide seria Capivara. A operação em Capivara começou ali com cerca de 40%, mais ou menos. Aí caiu para um valor em torno de 15%, 14%, uma coisa assim. Aí recuperou Capivara, chegando a ultrapassar os 70% de armazenamento, e com o aumento da geração a partir de agosto já, né, agosto, setembro, chegou-se agora a um depressionamento do reservatório, chega-se ao nível, no dia de ontem, de 17,55% de armazenamento em Capivara, também abaixo de 20%. Próximo slide. Na UHE Mauá, iniciou-se o ano praticamente com 20% de armazenamento, chegou a cair a 8%, depois recuperou para 82%, 83%, aí caiu novamente, depois chegou até 100%, quer dizer, em junho, com aquela chuva toda que teve no mês de junho, chegou-se a encher completamente o reservatório de Mauá, e depois começou a se deplecionar, porque precisou-se de aumentar a geração nessa usina, e aí com isso, hoje, o dia de ontem fechou com 14,11% de armazenamento na UHE Mauá. E observem que as afluências também diminuíram bastante, né? Hoje estão com afluências bem baixas, né? Próximo slide. É um slide para relembrar a questão da política energética. O Paulo Diniz vai falar. Passo a palavra para ele.
Bom dia a todos mais uma vez. Desde a reunião passada, semana passada, né, para hoje não houve nenhuma alteração tão significativa, né? Como a gente está entrando no verão aqui no hemisfério sul e a tendência na média que as temperaturas vão se elevando, consequentemente, que é o principal fator de demanda de energia atualmente no Brasil, né, é a questão do aumento de temperatura ao longo do verão. A demanda de energia ela vem aumentando desde final de setembro e ao longo de outubro. A gente teve uma pequena amenizada com a entrada dessa frente fria agora aqui na região sudeste ao longo dos últimos 4 dias, mas em comparação aos meses anteriores a gente ainda continua com uma demanda elevada. A gente vem, para atender esse aumento de demanda, né, a gente vem contabilizando com todos os recursos de geração térmica atualmente disponíveis, todo o parque eólico dentro do possível, né? Daqui a pouco eu vou comentar que nessa época do ano a gente já tem uma redução significativa no potencial de geração eólica e também das fotovoltaicas. Em relação às usinas hidrelétricas, a gente tem a maximização da geração, praticamente maximização, uma boa parte da bacia do Rio Paraná, né? Dizendo aí especificamente cabeceira do Rio Grande, Paranaíba. Nos rios Tietê, na calha principal do Paraná, a gente tem a política acertada em nível nacional, né, dentro do governo federal, de preservação da hidrovia Tietê-Paraná e, por uma reserva estratégica energética, manutenção de Ilha Solteira como uma reserva operativa. Como eu havia comentado, a disponibilidade eólica na região Nordeste ela vem se reduzindo gradativamente conforme a gente vai avançando dentro do período úmido, né, dentro do verão. A característica que a gente tem é essa, redução dos ventos no Nordeste, e a gente já vem para complementar esse efeito, né, aumentando a geração na bacia do Rio São Francisco. No Rio Tocantins, como também comentei nas semanas anteriores, a gente vem mantendo a maximização do principal reservatório dessa bacia, que é a Serra da Mesa, com o objetivo de complementar nessa importação pela região Nordeste, em função da redução da carga da geração eólica, e também para preservar o reservatório de Tucuruí, para a gente perder o mais tardiamente possível a segunda fase de geração de Tucuruí. E, como a gente já comentou, a gente conseguiu, desde o dia 31/11, a flexibilização do uso do reservatório de Itaipu abaixo da cota 219, que tira um pouco da pressão de aumento de geração na calha final do Paraná, principalmente também a bacia do Rio Paranapanema. 30/10, né? A data. 30/10. Tem que corrigir. Essa data aí é 30/10, tá? Então não é 31/11, não. A partir do final de outubro é que a gente começou a flexibilizar essa cota de 219 para valores inferiores. Próximo slide. Então, a gente vai apresentar aqui a simulação para 2019. Na verdade, a gente vai apresentar 2 cenários, né? O cenário de vazões é um só, e os cenários de defluência são 2. Então, o cenário de vazões, a gente pode... a simulação foi feita até o final de novembro, para a gente fazer uma avaliação até o final de novembro. E o que a gente fez? A gente rodou o modelo SMAP, sendo que do dia 8 até o dia 16, ele foi rodado com previsão de precipitação com uma combinação dos modelos ETA e GFS. Então a gente faz uma combinação, retira viés, enfim, faz todo um tratamento nessa previsão de precipitação, e aí temos então diretamente um resultado de precipitação extraído dos modelos, né? E a partir do dia 16, a gente usou a média de precipitação entre os anos 2006 e 2018. O que a gente observou é que, da última reunião para agora, é que teve um pouco mais de água na bacia, deu uma pequena melhorada, e as simulações, mesmo mantendo a política que a gente tinha estipulado na última reunião, ficam um pouco acima dos 10%. Então, a gente pode... O primeiro cenário seria a manutenção da política atual, ou seja, fizemos uma simulação até o final do mês, se a gente mantiver a política atual que foi já acertada na última reunião. Então, qual é essa política?
Essa política é, a partir dessa previsão de afluências, que é a mesma nos dois cenários, nós teríamos defluências em Jurumirim de 147 metros cúbicos segundo, que seriam as defluências mínimas que estavam no contrato de concessão, estão no contrato de concessão lá de Jurumirim, e a CTG foi, junto ao ANEEL, tentar uma flexibilização junto à CETESB, né, e a ANEEL, uma flexibilização desses 147 para tentar chegar a valores em torno de 60 metros cúbicos segundo. E ela conseguiu isso com sucesso, mas, de qualquer maneira, esse primeiro cenário trata de se a gente mantivesse a atual política. Então, a defluência de Jurumirim é 147, em Chavantes seria 420 metros cúbicos segundo durante os dias úteis e 100 metros cúbicos segundo no final de semana. Mauá manteria uma média de 85 metros cúbicos segundo de defluência, e Capivara a gente ficaria com 700 metros cúbicos segundo em dias úteis e 400 metros cúbicos segundo no final de semana. Com essa política que foi estipulada na reunião anterior, e os reservatórios já chegavam a valores em torno de 10%, com a melhoria, primeiro, das condições iniciais de armazenamento e também dos cenários de previsão de vazão até o final do mês, quer dizer, houve uma melhoria nos dois sentidos. O ponto de partida está mais elevado e os cenários de previsão também estão mais elevados. Agora, então, a gente pode apresentar o slide 17 com os resultados dessa política. Então, a manutenção dessa política atual nos levaria a um armazenamento de 14,12% em Jurumirim, ou seja, cairia dos 16,19 atuais para 14,12%. Chavantes cairia de 19,27 para 14,27%, ou seja, ficariam os dois em torno de 14%. Mauá até subiria de 14% para 29%, e Capivara se manteria em torno de 17 e poucos por cento, 17,58 para 17,49. Praticamente manteria o armazenamento. Ou seja, com a política atual e esse cenário de previsão de vazão, a gente conseguiria manter o armazenamento, então, em Capivara. Próximo slide número 18, é um outro cenário, ou seja, a previsão de vazões é a mesma, ali é 2006 a 2018, teve um pequeno errinho ali. Então, seria do dia 8 até o dia 16, a previsão com o modelo SMAP, usando previsão de precipitação com combinação dos modelos ETA e GFS. E a partir do dia 17, seria a precipitação média entre os anos 2006 a 2018, esses 13 últimos anos, a gente usou e simulou o modelo SMAP para ver qual o resultado que daria. Só que aqui, nesse cenário 2, é um cenário de minimização, ou seja, a gente tenta jogar as usinas no mínimo viável, no mínimo possível, sob o ponto de vista hidrológico e energético. Então, Jurumirim, a gente passaria a defluir 60 metros cúbicos segundo, que aí a gente já está com a notícia de que tem um ofício da ANEEL, né, o ofício 107 de 2019, do dia de ontem, né, é um ofício ACTG, concordando com a redução de defluência de 147 para 60. Em Chavantes, a gente colocou a minimização no sentido de se praticar 95 metros cúbicos segundo, que seria o mínimo para ter 2 unidades geradoras funcionando, que também tem a questão energética, que eu preciso ter essas 2 unidades funcionando. Em Mauá, poderia se manter os 79 metros cúbicos segundo, que é a vazão mínima declarada lá pelo empreendedor, e em Capivara, a gente não conseguiria ir para o valor mínimo de defluência, porque existe uma questão energética mesmo a ser atendida. Então, a gente está sugerindo uma redução da geração para praticar defluências, em vez de 700, que era o valor que estava antes, 450 metros cúbicos segundo nos dias úteis
e 340, em vez dos 400 anteriores, 340 metros cúbicos segundo no final de semana. E aí, então, com essa política, temos no slide 19 o resultado da simulação. Então, essa simulação levaria o reservatório de Jurumirim dos atuais 16% para 19,58%, ou seja, quase 20% de armazenamento. Chavante levaria também dos 19,27% atuais para 21,5%, ou seja, mais de 20% de armazenamento no final de novembro. Mauá, dos 14% atuais, levaria para quase 31% de armazenamento ao final de novembro. E Capivara praticamente se mantém, 17,58% para 17,45%. Por quê? Porque o que acontece? Apesar de eu estar jogando menos água aqui de montante para jusante, ou seja, eu estou defluindo menos de Jurumirim e defluindo menos de Chavante, mas eu preciso manter uma política em Capivara com alguma geração. Então, de qualquer maneira, uma coisa acaba compensando a outra e eu tenho aí uma manutenção do nível de Capivara em torno de 17%, mas também não se deixa cair esse nível para valores mais baixos. Próximo slide, slide número 20. É só as conclusões, como sempre. Então, falando que a gestão dos recursos hídricos na bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios, quer dizer, as políticas do que eu praticar a montante tem reflexo nas usinas de jusante. Considerando o cenário de afluências obtido com o modelo de previsão SMAP, com a precipitação média dos anos 2006 a 2018, isso é a partir do dia 17 de novembro, né? E com a previsão do modelo combinado ETA e GFS até o dia 16, e a partir de uma redução drástica na geração das usinas hidrelétricas, né? Foi possível até o final do horizonte de simulação uma ligeira recuperação dos armazenamentos em Jurumirim, Chavante, Capivara e Mauá. Capivara, na verdade, acaba mantendo mais ou menos constante, passa de 17 para 18, é praticamente uma manutenção, mas os outros conseguem recuperar um pouquinho. Então, em 20% de Jurumirim, dos atuais 16 passa para 20%, Chavante, dos atuais 19 passa para 22 quase, o Capivara, 18, na verdade é 17,58 para 17,45, então de 18 passa para 17, praticamente mantém o armazenamento. E Mauá, dos 14 vai para quase 31% de armazenamento. Considerando a importância da geração de energia no Rio Paranapanema e a atual conjuntura de atendimento energético do SIM, o ONS continuará monitorando as condições operativas dos reservatórios na bacia e promoverá as modificações na política operativa que se fizerem necessárias. Então é isso que eu tinha a apresentar, me coloco aqui à disposição de todos para dúvidas e comentários. Muito obrigado. Ok, obrigado pela apresentação de vocês. Eu vou dar a palavra à CTG para ela comentar essas licenças que foram obtidas e quando ela tem condições de implementar essa redução. CTG. Tâmara, eu estou perguntando para a Tâmara lá de São Paulo, que é do regulatório, se você já recebeu esse ofício que o Enéas falou da ANEEL. Eu já mandei para vocês. Eu já mandei. Se você mandar um e-mail, eu posso mandar para você também. A gente aqui de São Paulo recebeu, a gente tem aquele e-mail do cadastro ANEEL, que deve estar disponível aí para o pessoal da ANEEL. Se for o caso. Deixa eu lhe colocar. O Maurício já recebeu, tá? Se você pedir. O Maurício e o Thiago já tem. Então, internamente vocês já têm esse documento, tá? A gente poderia fazer que nem da vez passada, Joaquim, com relação a Jurumirim, né? Reduzir agora de 147 para 100, né? Com acompanhamento lá do pessoal lá da piscicultura, né? Do meio ambiente, e depois fazer o patamar de 100 para os 60 metros cúbicos por segundo.
Isso aí a gente daria para começar aí no sábado, né? Amanhã, tá certo? E aí, segunda-feira, a gente complementaria para reduzir para 60 metros. Ok. É claro que tem que fazer em patamar por causa dos impactos ajusantes na piscicultura. Então, com toda a cautela, claro, mas vamos implementar até segunda-feira. Isso. E da nossa parte, só terminando, da nossa parte com relação à proposta do INS, né? Ele é viável, né? É possível, tá ok? E a gente concorda, né, com essa proposta aí do INS de fazer a defluência mínima para poder tentar preservar ou até recuperar um pouco o nível do reservatório, tá? Ok. Bom, muito obrigado. Bom, eu vou passar para São Paulo. São Paulo, se você pudesse comentar agora. Então, não, é que a gente aqui em São Paulo ainda não estava sabendo do ok da ANEEL, tá, em relação ao nosso pedido. Mas, tendo sido concedido, a gente também está de acordo. Ok, muito obrigado. Bom, então eu passo agora para o CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, com as considerações dele agora após as apresentações e uma análise mais em cima do que foi apresentado. São Paulo. Cima. Também concordo com o cenário 2 de restrição de invasões, porque o importante agora é preservar o reservatório, né? Apesar da previsão de chuvas e de afluências maiores até o final do mês, na realidade o que o CEMADEM mostrou é que as chuvas esperadas não são assim chuvas grandes, né? Provavelmente nós vamos fechar o mês de novembro com valores abaixo do MRT. Então eu acho que toda a prudência aí, no caso, é importante e não deixar o reservatório chegar no seu nível mínimo, porque uma vez que atinge o nível mínimo, a operação do reservatório começa a ficar complicado. As descargas parajusantes precisam ser monitoradas com mais cuidado, porque pode começar a entrar as tubulações e cada usina tem suas particularidades na sua maneira de descarregar vazão parajusante. Então, o importante é evitar que o reservatório atinja o 0% de volume útil. Um negócio é que o ofício da CETES, ele fala em 15 de novembro provisório. Era interessante que vocês entrassem em contato com a CETES para que o mais rápido possível a CETES pudesse dar a flexibilização para um período mais longo, tá certo? Joaquim, eu não tenho esse ofício, eu sei que... O Rui tem. Eu vejo com o Rui e depois, então, eu vou dar prosseguimento ao assunto. Para que nós não tenhamos problema na licença da CETES. Combinado. Ok. Águas do Paraná. Águas do Paraná, se vocês pudessem agora comentar. Ok, então, a princípio, dentro dessa explanação que foi feita, nós estamos de acordo com essa redução, ainda mais em função da semana passada, tinha uma previsão de que na última semana, ou nos últimos 10 dias de novembro, nós teríamos chuvas maiores. Mas ocorre que dentro da explanação dada pelo CEMADEM, peraí, está dando, ok? Acho que melhorou, né? Então, estava com 2 pontos de ligação. Não, exatamente, foi desligado um, foi desligado. Então, o que ocorre? Como tinha essa previsão de que no final do mês teria uma possibilidade de uma chuva maior, a preocupação era no sentido de tentar realmente reservar o máximo de água que tinha. Mas aí, com a explanação de hoje, toda essa nebulosidade, ela se estendeu e foi um pouco mais para cima, ao norte. Então, nesse sentido, a gente está de acordo, no sentido dessas novas de pressionamento de reservatório, com essa questão da difluência, para que a gente possa, inclusive, estabelecer o nível que já atingido até então e começar a recuperar como foi mostrado.
E a gente até entende também que Capivara, no caso, ela como está sendo a defluência está sendo menor, ela acaba realmente mantendo o seu nível atual. Então nós estamos nessa posição aí de que a gente está favorável a essa cenário 2 aí apresentado. Ok. Comitê do Paranapanema, se vocês puderem comentar agora. Bom, o que nós vimos aí, o cenário 2 é o que seria, no momento, a melhor opção. Diminuir, logicamente, como já foi falado, para 60 metros cúbicos de Jurumirim, e tentar levantar realmente Capivara, que já está chegando ao seu nível histórico e isso deve estar causando muitos prejuízos. E esperamos que toda essa evolução de chuva venha ocorrer e permaneça, porque nós estamos num limite mínimo, quase minimal. Então, a gente torce para que o período de chuva entre e recupere essas regiões todas. E o DAE vai fazer sua parte, com as suas equipes de campo, vai levantar as questões, vai tentar ajudar algumas captações municipais para não desabastecer a população e alguns irrigantes, à medida do possível. Então, é isso. Esperamos que semana que vem seja melhor. Ok. Só para relembrar, nós temos marcado, né, uma reunião não para sexta-feira, mas para quinta-feira, porque cairia no dia 15, a sexta-feira, então é feriado. Nós vamos fazer nossa reunião no dia 14, às 15 horas. 14 às 15 horas, tá? Só para relembrar a todos, né? Bom, eu agora abro para os demais participantes, se alguém gostaria de fazer comentários nesse momento da reunião. Grande aqui do Norte Pioneiro. Ok, pode falar, por favor. Esse cenário 2 da questão de Jurumirim é importante aí para os municípios, né, lindouros ali da região, mais a montante do Paranapanema, em função vai aumentar, seria isso, eu entendi, aumentar um pouco mais o nível ali do reservatório, onde alguns municípios já estão com bastante dificuldade para todas as atividades, né, inclusive do abastecimento humano. Nós temos casos de municípios importantes, como Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, que de alguma forma, à medida que o reservatório aumente o volume, ele acaba represando, vamos dizer assim, entre aspas, né, a todos os afluentes menores. Então é importante, esse cenário 2 ficou bem nítido, a importância aqui para a parte montante do Norte Pioneiro. Obrigado. Ok, obrigado, você entendeu bem. Existia uma previsão inicial de baixar os reservatórios, se continuasse com esse 147, mas não vai baixar, como vai tentar agora, a partir de agora, estabilizar e uma pequena recuperação para aqueles níveis que tinham sido anteriormente vislumbrados de 20%, mas com perspectiva de ter melhoria em função dessa chuva, né? Então, vai ter duas coisas que vão acontecer. Uma, a chuva, mas ela não é só suficiente, porque a chuva sozinha não iria recuperar o reservatório, mas também, fundamentalmente, vai ser essa redução de 147 metros cúbicos segundo para 60 metros cúbicos segundo, que vai, então, efetivamente propiciar um equilíbrio no reservatório e até mesmo, talvez, uma recuperação lenta. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Instituto das Águas, pode falar. Instituto das Águas, do que só apareceu como Instituto das Águas. Se você quiserem comentar. Alô? Oi, é porque entrou no outro canto, né? Diga. Não, é que eu só para esclarecer, a gente está aqui, eu e o Fornajari aqui no IAP, e a gente está conectado com vocês. Tem uma outra pessoa que está conectada, mas ela é uma pessoa que está... Não, tranquila, não precisa falar, é isso que eu estou dizendo. É só porque, como ela estava com o microfone aberto, então a gente está perguntando, pensou que ela queria falar. Mas tranquilo, não se sinta na obrigação de falar. Ok. O DAE quer falar. O cenário que a gente colocou, está bom de ver, da gente fala que
com o cenário que a gente foi colocado agora, a gente sentiu um pouquinho mais uma melhoria, talvez, e então as chuvas estão chegando também, pode melhorar um pouco. A gente tem, como foi colocado no Denis, teve alguns problemas em abastecimento público, isso mais ou menos tomando algumas medidas, juntamente com a Sabesp, e vimos que pode melhorar um pouquinho em relação à situação do representante da região do Mirim. O município de Avaré, que é o Borges, que representa a prefeitura do prefeito, ele quer colocar algumas considerações, ok? Ok. Bom dia a todos. Agradecer a explanação dos técnicos, pelos gráficos, pelas explicações a nós demonstradas. Eu queria aproveitar essa situação para fazer uma explanação bem rápida do reservatório de Jurumirim. Foi criado em 1900, iniciado as obras em 1956, e em 1962 começou a se operar como reservatório de Jurumirim para geração para o barramento de energia elétrica de Jurumirim, com uma cota operacional, com um entorno de área de preservação permanente a ser selado. Todo esse benefício que aconteceu em torno dos 10 municípios que circunvizinham este reservatório do Jurumirim, o Estado de São Paulo forneceu a alguns dos municípios os títulos de estâncias turísticas. Então, como visual, com o panorama que nós temos hoje, o título fornecido pelo Estado de São Paulo, pelo governo do Estado de São Paulo, a esses municípios que vivem ao entorno do reservatório, perdeu-se a classificação de estância turística, porque eu tenho mais de 6 metros vertical de diminuição de água, eu perdi toda a área de preservação permanente do entorno, e aí eu pergunto aos senhores da ANA e ONS, o licenciamento de 2012 da CETESB, a Duke Energy na época, e até hoje em validade, que vai até 2022, determina à operadora a contenção de solapamentos, a preservação da área de preservação permanente e outros quesitos mais que estão dentro desse licenciamento operacional. Se eu tenho um licenciamento operacional que me dá uma cota de operação, me dá uma área de preservação permanente, me dá atributos em torno do reservatório, e eu não cumpro, eu tenho que ter uma responsabilização a alguém. E eu gostaria de perguntar aos senhores, o senhor Joaquim, a ONS, qual a providência que os senhores irão se manifestar ou irão fazer para as questões ambientais. É muito bonito, é chique, é maravilhoso, tenho acompanhado as questões técnicas e a esperança pela chuva. Por que a esperança pela chuva? Porque quando eu faço o reservatório, eu já disse na reunião passada, eu acredito que os técnicos tenham como prioridade a afluência do ribeirão. E não a chuva. A chuva é secundária. Então, se eu tenho como prioridade a afluência, o reservatório de Jurumirim tem uma afluência que atende à necessidade do reservatório de Jurumirim. E o panorama de mais de 180 mil habitantes do entorno de Jurumirim não é esse. É uma devastação. É uma situação de perdas ambientais irreparáveis. E eu gostaria que as questões dos técnicos, vou pedir novamente, seja colocado também em prioridade as questões ambientais. Porque a quem será dada a punição? A Duke Energy, que em 2012 fez o licenciamento operacional, ou a ONS, que está operando todo o reservatório de Jurumirim e não tem licença operacional. Então, são quesitos que eu acredito que deverão ser observados para que entre em consonância as duas situações.
tanto a situação de geração de energia elétrica, que a ANEEL tanto preza, e as questões ambientais que deverão ser levadas em prioridade. Pois se nós não tivermos as questões ambientais, dá no que está dando aí. As questões ambientais são primordiais para a geração de energia. Eu só tenho geração de energia porque eu tenho a água. Se eu não tiver água, eu não gero energia. Então, eu gostaria que os senhores da ANA, da ONS, da ANEEL, olhassem para esse visual, para essa ótica que nós estamos tendo agora, que é a perda ambiental. Se eu perder o ambiente, eu vou perder a geração de energia. E aí não teremos nem ONS e nem teremos a questão da ANEEL. Então, por gentileza, a quem será atribuída essa irresponsabilidade ou desídia? De quem foi a desídia? Da ANA, da CTG, da ONEL, da ANEEL, perdão, ou do Guienners ou da CTG? Por gentileza, eu voltarei na próxima reunião, gostaria que tivéssemos essas respostas. A resposta vai ser dada agora. Agora. Não, a resposta vai ser dada agora, se preocupe não. Eu agradeço. Por gentileza, eu acredito que deverá prevalecer o meio ambiente, deverá sim ser zelado pelo meio ambiente e punido a quem tem direito, ou a CTG, ou a Duke Energy, pela devastação da área de preservação permanente, pelo assolapamento e os quesitos que estão no licenciamento deverão ser cumpridos. Obrigado a todos, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe a todos. Ok. Eu vou dar oportunidade primeiro à CTG para ela explicitar nas suas licenças ambiental qual é o nível mínimo e máximo e se vocês pudessem repassar a licença ambiental para o companheiro da instância lá de Avaré. Então, só um minuto. CTG. Bom dia a todos. Eu sou o Leandro Barbieri, sou responsável pelos empreendimentos da Paranapanema. Tá? Por coincidência, na segunda-feira dessa semana, a gente esteve lá em Avaré, conversando inclusive com o secretário de Meio Ambiente, numa reunião aí do SOSEM, né, e com bastante, um público bem grande aí, preocupado com a situação em Jurumirim, né. Bom, o licenciamento de Jurumirim, ele é um licenciamento de regularização, uma vez realmente que o empreendimento é antigo, né, muito antes do licenciamento ambiental existir, a legislação de licenciamento ambiental existia aqui no país, e ele está como um reservatório de acumulação, ou seja, os níveis de 0 a 100% estão incluídos no processo de licenciamento. Quais são as cotas, por favor? A cota é 570, a maximorum, eu não estou com o documento aqui na mão, mas é um nível de, eu acho que até 561, 9 metros de operação. 568. 568, né? Então, assim, são 9 metros dentro dessa operação. E, assim, e todos os programas ambientais desenvolvidos, eles são reportados para a CETESB. Lá a gente faz um reporte a cada 2 anos. Então, assim, todos os relatórios, todos os programas ambientais que foram desenvolvidos estão disponíveis na CETESB, inclusive com acesso ao público, né? Então, assim, eu acho que isso dá para a gente conversar, algum tema que o secretário está com dificuldade, o secretário de Meio Ambiente está com dificuldade de entender, e a gente explanar especificamente qual que é a dificuldade dele, mas o que eu queria dizer é que sim, a licença de operação ela está válida e os programas ambientais foram desenvolvidos e entregues para a CETESB, de acordo com os requisitos, né? Inclusive essa questão dessa vazão de 60 metros cúbicos, a gente também fez o cálculo para ver qual que era o Q7 e 10 da bacia, justamente para que a gente tivesse uma preservação ambiental ajusante e a gente mantivesse aí essa saúde do rio, né? Então, assim, o 147 ele é estipulado pela ANEEL.
mas os 60 metros cúbicos é o que a gente fez justamente e apresentou esse documento para a CETESB também, para que ela tivesse segurança para dar essa licença. Além disso, quando a gente pratica 60 metros cúbicos, a gente também está fazendo outros programas da jusante, uma vez que a gente está alterando também essa vazão. Então, a gente está fazendo monitoramento de processo erosivo a jusante, também de Jurumirim, monitoramento de qualidade de água e uma verificação para ver se não tem locas aprisionando peixes. Então, é por isso que o Maurílio também pediu para que a gente fizesse essa mudança de vazão para 60 metros cúbicos na segunda-feira, para que a gente pudesse também vistoriar a área jusante. Ok, veja só, está aqui a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. Eu gostaria de pedir, então, à Secretaria de Meio Ambiente, que coordena tanto a parte de CETESB e DAE, que pudesse fazer uma reunião específica lá em Avaré, né, para levar todas essas informações para a Prefeitura, para o secretário de Meio Ambiente, e ele disponibilizar para o restante da população sobre a licença de operação, se ela está válida ou não está válida e se foi descumprido algum item da licença de operação. Então, era importante essa reunião com o secretário para esclarecimentos sobre todos esses pontos. Agora, em princípio, tá certo? O que tem sido informado pelos agentes é que estão sendo respeitados os limites constantes do seu licenciamento. Então, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, vocês podem intermediar essa discussão e trazer a CETESB para uma discussão com o secretário de Meio Ambiente, junto com o DAE, junto com todo mundo, para mostrar as licenças que tem? Tá. Tudo bem, Joaquim, vou levar a informação para a CETESB. Infelizmente, a CETESB é um outro órgão, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, mas é um outro órgão. Então, não posso responder pela CETESB, mas levarei a informação para a CETESB e ao DAE. Ok, só para saber, a CETESB recebe o convite também de participar dessas reuniões, né? Então, efetivamente, foi convidada para participar. Secretário lá de Avaré, você ouviu as explicações e o pedido que nós fizemos aqui em público para que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo faça uma reunião com o senhor, com todos os interessados para os esclarecimentos que forem necessários, além dos que foram dados aqui. Eu ouvi, acompanhei e só tenho a agradecer ao senhor por essa empenho, por essa dedicação e que essa reunião, de fato, deve ocorrer para que nós possamos colocar em transparência tanto para a população que nos aguarda. Obrigado. Mas o nosso papel, como eu disse, é trazer aqui uma ambiência onde todas as pessoas interessadas possam participar. E eu relembro mais uma vez o papel do comitê também. O comitê tem como uma missão, e aí eu pergunto até ao comitê, se ele tem uma câmara técnica que cuida de mediação ou conflito, para que esses assuntos também possam ser debatidos e discutidos nessa Câmara, o que facilita também o entendimento de todos sobre a questão de recursos hídricos. Então, comitê, existe algum ambiente que vocês operam sobre essa questão de mediação de conflitos e conflitos? Doutor Joaquim, o comitê está acompanhando também a sua diretoria desde o início da reunião, tem as estratégias de comunicação, de manter toda a sociedade informada e articulada pelos comitês influentes, como é o caso aí do Alto Paraná, em especial do Portal. E agora, no próximo dia 14, nós temos uma reunião conjunta da nossa Câmara Institucional e Legal, a Câmara de Desenvolvimento de Gestão, e a proposta que a diretoria vai levar é criar um grupo de acompanhamento aí da crise, exatamente para, em consonância com as estratégias do órgão gestor do DAE, aqui, como o Denis falou, nós estamos tomando aqui no estado de São Paulo, vamos estar conversando também com o pessoal da Secretaria da CIMA. Então, esse grupo de acompanhamento ele vai começar também uma ação mais efetiva junto aí à sociedade, aos secretários municipais como de Avaré e aos prefeitos, dando um apoio também aos usuários que têm que procurar. Então, eu acredito que já
Logo após o dia 14, a gente vai trazer uma informação a mais, mas a ideia do comitê é criar, nesse momento, um grupo de acompanhamento aí da Ok, mas vocês não pensam em exemplo de outros comitês criar alguma estrutura de câmara técnica de mediação de conflito, esse tipo de coisa, como existe, por exemplo, no São Francisco? Como nós estamos agora, nesse momento, doutor Joaquim, entendendo essa crise, participando desse processo, a Câmara Técnica, a instituição de uma Câmara Técnica, ela requer aí toda uma outra estruturação dentro do comitê. Então, nós vamos iniciar com um grupo de trabalho que vai ter representação do comitê das doentes também. E como aconteceu com o nosso grupo de trabalho de acompanhamento da elaboração do plano que transformou na Câmara de Instrumentos de Gestão, nós iniciamos com um grupo de trabalho que tem um foco específico e na medida em que isso for evoluindo, ele se transforma numa Câmara Técnica, mas o sistema nosso, a princípio, é montar um grupo de trabalho que é um pouco menor que uma Câmara Técnica, que é uma estrutura que tem mais agilidade para dar prosseguimento nas atividades. Ok. E se você pudesse incorporar aí o secretário de Meio Ambiente de Avaré nessas discussões, era importante para ele poder acompanhar com mais ênfase o que está se passando e ter informações para passar para a população daquela região tão importante, né? Bom, alguém mais? A nossa Câmara Técnica, o nosso plenário no Paranapanema, e eles têm prefeitos municipais que têm assento. Tanto os afluentes também aqui na Vertente Paulista, todos têm prefeitos municipais que estão presentes no comitê. O prefeito de Avaré, ele teve a oportunidade de estar conosco na reunião do Paranapanema em Londrina, onde o senhor esteve lá apresentando qual é a situação, como é que se dá a operação. Então, acho que é importante que fique registrado que o comitê tem feito esse esclarecimento. Nós estivemos também em Piraju, na ANVAPA, que é o consórcio que a Avaré faz parte também, na pessoa do Emílio, que faz parte da Secretaria Executiva, fazendo uma apresentação aos prefeitos da situação, do que o comitê pode fazer. Então, o comitê tem feito essa atividade. O secretário pode ouvir o prefeito municipal, que tem sido convidado para as reuniões de comitê também, né? Então, é importante que o prefeito também se faça presente nessas reuniões para que possa levar aos demais representantes municipais o que está acontecendo de fato nesse processo todo que estamos envolvidos. Obrigado. Ok, muito obrigado pela compreensão. Acho que esse é um ponto importante para dar transparência ao processo. Afinal de contas, essa é a nossa 11ª reunião que nós temos. Quer dizer, nós fazemos essas reuniões por videoconferência exatamente para poder todo mundo poder participar e ter essa representatividade que nós temos hoje, de termos Governo do Estado de São Paulo, Governo do Estado do Paraná, Comitê, Órgão Nacional de Operação do Sistema Elétrico, Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia e outras entidades, ANEEL, que participam do processo. Então, acho que é importante a manutenção dessa união em torno desse assunto aqui na sala de crise, para que possamos, como eu disse, não deixar para amanhã resolver. Quer dizer, vocês estão vendo o que já foi feito de uma semana para outra, só com a perspectiva que tinha sido dada de termos vazões e volumes abaixo daqueles mínimos históricos que a gente já tinha verificado. Então, acho que é importante a manutenção dessa união aqui, no sentido de poder contribuir para o processo de mitigação da crise, né? Alguém mais gostaria de comentar? Paranapanema, por favor. Bom dia a todos. César, só primeiro agradecer também e cumprimentar pelos trabalhos que estão sendo feitos, né, com essa sala de crise, que tem conseguido ir contornando, né, tanto quanto possível a crise hídrica. Comentar uma notícia de um jornal de Portugal, de quarta-feira, né, que o mundo está cada vez mais numa emergência climática e a previsão é de sofrimento sem precedentes para a população do planeta. Aí tem uma série de informações sobre isso, né, mas também coloca a necessidade de uma agilidade maior nas ações por parte de todos, né? Então, governos, empresas, a população em geral.
Eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo do Paranapanema está mostrando isso, né? O Joaquim tem insistido, né, de ampliar, né, os participantes, ampliar aqueles que estão envolvidos, para que todos também possam assumir as responsabilidades. Há, obviamente, algumas coisas a serem discutidas, revistas, mas mais atores têm que entrar na discussão para ajudar a resolver, né? Como, por exemplo, também os prefeitos, né, junto com as suas equipes e os proprietários rurais, discutirem, né, avançar os programas aí de restauração das matas ciliares, de conservação dos solos, para que essas chuvas que estão chegando possam, uma parte maior delas, ficar infiltrada aí nos solos. Eu só queria, então, a partir disso, perguntar, né, para o Joaquim, determinado reuniões anteriores, não sei se eu entendi bem, mas havia uma previsão de ter uma proposta de uma gestão dos reservatórios que seria apresentada ao comitê. Eu entendo que a gravidade da situação, às vezes, e talvez já tenha sido apresentada, me desculpe se tocar no assunto, mas seria algo, penso eu, que poderia ser um plano de contingência com os níveis de alerta, né? Não só para essa crise, mas para a gente estar mais preparado para enfrentar essa emergência climática. A outra situação é reforçar, né, na sua fala, para que nós entendemos, que há um processo de concessão de licenças, né? Então, que esse processo, se ele poderia ser o mais participativo possível, né, aí pela ANA, envolvendo todos os atores da bacia, né, nesse processo de renovação, de concessão das outorgas do sistema elétrico. E, finalmente, se não temos que começar uma campanha bastante forte de economia de água e de energia elétrica, né? Eu acho que, talvez, não sei se é o melhor fórum esse, mas entendo que é urgente, porque se as chuvas não chegarem, como essa esperança de chegarem as chuvas, como estaremos, né, no próximo período seco, né? Então, não seria o caso de já começar uma campanha forte de economia de água e energia para a população? Obrigado. Ok. Eu vou projetar, eu tinha falado nas reuniões anteriores e vou reiterar aqui. Quando nós avaliamos um sistema, nós avaliamos ele, como eu falei, no seu conjunto, tá certo? Então, em vários outros sistemas e bacias, foi possível, a partir de um consenso entre o governo do Estado, dos envolvidos, no caso aí seria São Paulo, Paraná, junto com o comitê que representaria todos os usuários, junto com a ANA, junto com os representantes do setor elétrico, que são operadores do reservatório, estabelecer condições, tá certo, de mínimas para uma gestão preventiva dos reservatórios. Então, é isso que nós estamos buscando nesse momento, termos uma proposta para podermos, primeiro, discutir com essas entidades que eu estou falando, governo do Estado do Paraná, governo do Estado de São Paulo, comitê de bacias, que aí representando todos os usuários da bacia, mais o operador nacional do sistema, né, elétrico, que é responsável pela operação coordenada, e termos uma política preventiva para a bacia, tá certo? Normalmente, essa política ela não tira o reservatório da crise, mas ela evita que novas crises venham a ser feitas e que ela minimiza os problemas futuros. Por exemplo, na crise do São Francisco, nós estabelecemos, depois de longos anos, uma regra que hoje está em vigor, mas ela foi construída na crise, mas ela entrou em vigor após a saída da crise. Então, essa regra, ela não vai ser uma regra que vai encher reservatório, mas ela vai propiciar que os reservatórios tenham níveis de alerta, de segurança hídrica, para que a qualquer rebaixamento do reservatório ele vá acontecendo de maneira gradual e com acompanhamento de todos. Por exemplo, a cidade de São Paulo, o sistema Cantareira que vocês tão bem conhecem, ele foi estabelecido regras como essa. Você tem níveis de alerta que vão a todo tempo dizendo como está o sistema. Então, é isso que nós pretendemos discutir. Não vai ser discutida
agora nesse momento de crise aqui nessa sala, mas ela em paralelo, ela está sendo construída para ser apresentada ao comitê, aos estados, para que nós possamos então interagir. Então, isso é uma atividade que está sendo feita em paralelo a tudo que está acontecendo aqui nessa sala, que é estabilizar os reservatórios e tentar o reenchimento dos mesmos, principalmente nesse período chuvoso. Então, essa tese de que nós vamos ter que ter algum instrumento adicional para a gestão dos sistemas, é possível sim, e nós estamos construindo ela. Agora, quanto à parte 2, que é sobre a sua preocupação, sobre essa questão de energia, economia e tudo mais, eu vou dar a palavra ao ONS para ele comentar. Bom, conforme a gente vem comentando nas últimas reuniões, não há, dentro do cenário atual energético do país, nenhuma alternativa, nenhuma possibilidade de se pensar numa sugestão no âmbito nacional de economia de energia, né? Quando a gente diz economia de energia, né, a gente não seria um racionamento, seria uma racionalização, que é algo que foi vivenciado em 2001. O que é uma racionalização? Não é algo compulsório, não é algo obrigatório. É algo que as pessoas se prontificam a reduzir o seu consumo de energia, às vezes por um benefício econômico, ou seja, se você reduzir o consumo, você paga uma tarifa menor de energia. Foi algo parecido com o que foi feito em 2001. Só que isso traz um impacto econômico para o país absurdamente grande. No ano de 2001, crise energética de 2001, não houve um racionamento, foi uma racionalização no consumo de energia. E a gente teve um impacto econômico mensurado em PIB, redução de PIB nacional. Então, dentro desse cenário, não há nenhuma alternativa, nem necessidade de redução de consumo de energia. O que pode acontecer, se a gente, por algum motivo, tiver uma intensificação da situação hidrológica nas bacias, ou seja, a gente tiver um atraso no período chuvoso, que pode acontecer, a gente tem que fazer um despacho de térmica mais cara, e aí a energia ela vai se tornar mais cara. Ela não vai ser escassa, ela não vai ser racionalizada, ela vai se tornar um pouco mais cara. E aí a decisão de cada cidadão, de cada empresa de consumir mais ou menos energia, fica a critério de cada um. Isso não traz um impacto tão pesado quanto o racionamento de energia. Dois pontos aqui que eu acho importante deixar claro para todo mundo da reunião, em relação a essa redução que a gente trouxe da reunião passada para essa reunião, nas defluências da bacia do Rio Paranapanema e, consequentemente, na geração elétrica na bacia do Rio Paranapanema, ela só está sendo conseguida a partir do aumento da geração hidráulica em outras bacias. Deixando bem claro para os senhores que o lençol é curto. Não é porque eu estou economizando na bacia do Rio Paranapanema que a gente está deixando de gerar mais em outras bacias. Ao contrário, a gente está compensando essa redução, gerando mais em outras bacias. E só para complementar, nesse cenário de redução das defluências da geração na bacia do Rio Paranapanema, a gente, nesse momento, a partir da programação dessa redução em Jurumirim, a gente vai ter uma das usinas da bacia, que é Piraju, tendo a sua geração zerada por falta de água, né, dada essa redução em Jurumirim, em algumas horas ao longo do dia. Ela não vai ser paralisada o tempo inteiro, mas em algumas horas do dia ela vai ter a sua geração paralisada em função dessa redução de geração. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Porque nós estamos partindo para o encerramento da reunião. O Anel que gostaria de comentar. Bem, bom dia a todos. Eu queria só talvez fazer um esclarecimento que me parece relevante. A ANEEL, junto com todas essas instituições aqui reunidas, está sempre disponível para discutir essas condições excepcionalizadas e que justificam um tratamento diferenciado em relação ao que está estabelecido. Nesse sentido, na questão mais específica de Jurumirim e dessa redução daquela vazão de 147 para 60, já foi dito, nós assinamos já esse ofício que dá anuência para essa operação. Mas eu queria só lembrar que a gente tem, em relação a esse caso, Jurumirim e Paranapanema, a gente tem dois processos em andamento. Tem esse, que é de uma ação emergencial, que a gente já antes
autorizou essa redução e agora renovou essa anuência. E tem um outro que corre em paralelo, pelo menos desde 2017, e que eu queria relatar particularmente com o pessoal da CTG e o secretário Javaré, que existe um pedido, isso ainda está em curso na ANEEL, para que se discuta uma definição mais estrutural para as condições operativas de Jurumirim, com uma redução permanente dessa vazão de efluente. Mas, como lembrou o colega da ONS, isso, além de ter questões ambientais, que a ICETESB vai ter que estar entrando na discussão, tem também questões energéticas, como essa história de usina ajusante, e que de algum modo tem que se compatibilizar como é que se faz o ressarcimento e se esse ressarcimento é econômico e energeticamente vantajoso. Então são essas duas linhas. A gente está trabalhando nessa condição de urgência e provavelmente retomaremos contato agora com CTG para verificar como é que institucionalmente na agência a gente dá prosseguimento ao pedido já feito de uma mudança estrutural nas condições do contrato de concessão. Ok, esses esclarecimentos eu acho que é importante. Bom, então nossa próxima reunião está sendo programada para 15 horas, tá? O horário é diferente, seria à tarde, às 15 horas. Eu pedi a participação de todos e o empenho para que todas essas entidades venham para cá, e não é porque a vazão baixou para 60 que se perde a mobilização. Eu acho que é importante essa mobilização que está sendo feita para todos acompanharem com transparência o processo. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião. Eu tenho uma pergunta ainda. Você faz depois, na próxima reunião. Positivo, obrigado.